Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Romeu Riso, faço parte do GCAP, que é um grupo que nasceu em aproximadamente finalzinho de 2015 para começo de 2016, e ele é formado por corretores e imobiliárias que têm expertises complementares e atuam de uma forma muito peculiar com relação ao atendimento. Atendimento humanizado, atendimento com bastante voltado aos clientes, tá? Então a gente atua dentro desse perfil. Hoje eu vou entrevistar a Erleide Ferreira, que eu vou chamar ela aqui. Olá, Erleide, boa tarde, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite já, né? Vamos lembrar que já estamos de noite. Sim. Tudo bem com você, Erleide? Tudo bem. Então tá ótimo. Pessoal, a Erleide, ela é pós-graduada em MBA em Direito Imobiliário e é sócia na Borges, Ferreira e Moraes Advogados. Erleide, vou pedir para você terminar de se apresentar. Tá certo. Boa noite a todos, meu nome é Erleide Ferreira, sou advogada, como o Romeu já disse, sou pós-graduada e com MBA em Direito Imobiliário e também sócia do escritório Borges, Ferreira e Moraes Advogados, juntamente com a doutora Rita Borges e com o doutor Rafael Moraes. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Romeu, toda a equipe do GCAP pelo convite, pela oportunidade, e espero contribuir aí hoje, esclarecendo algumas dúvidas com relação ao tema que nos foi proposto para essa noite. Falando em tema, hoje o tema é Lei do Inquilinato e as ações de despejo, tá? Que a gente vai falar com a Erleide. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que, apesar do tema ser um tema bastante... não vou chamar de pesado, mas é um tema bastante sério até para o momento, mas a gente está para falar de coisas mais leves, de coisas mais positivas, então a gente vai tratar de uma forma mais tranquila e mais sossegada, tá? Então vamos lá. Erleide, podemos começar? Podemos, claro. Então vamos lá. Erleide, me fala uma coisa. O inquilino, nessa época de isolamento, ele é obrigado ou ele pode deixar de efetuar o pagamento do aluguel? Não, infelizmente não. Não há nenhuma lei, nenhum ato normativo que autorize a suspensão do pagamento dos aluguéis. Como é sabido aí, nós estamos vivendo um cenário jamais visto na história. E a lei do inquilinato, que é a lei que regulamenta as relações locatícias, ela é de 1991. Não é uma lei velha, mas na época que ela foi elaborada, os legisladores não tinham como prever essa situação que nós estamos passando hoje, né? Então, por conta disso, essa lei não prevê nenhuma norma para regulamentar aí a questão desse desequilíbrio contratual que foi gerado pela pandemia. Inclusive, nada dizendo com relação a deixar de pagar aluguéis. Perfeito. E com relação a isso que você está falando, já que não tem uma lei, como os locatários e os locadores podem fazer para resolver esse impasse? Pois é, complicado, né? Vou fazer só um parênteses. Quero cumprimentar o meu professor e doutor Marcos Vinícius Kikunaga, que está acompanhando a gente aqui. Olá, ele foi meu professor e professor da Erleide também, da doutora Erleide. Seja bem-vindo, Marcos. Vamos lá, enfim. É complicada essa questão aí, uma vez que não tem lei para regulamentar, né? Então, o caminho mais prudente, que eu diria, e o mais indicado, e o que eu tenho dito aos meus clientes, é sempre evitar a judicialização desses contratos. Que usem sempre o bom senso e que as partes aí, locador, locatário, se antecipem e encontrem uma solução consensual, porque ainda é a melhor forma de resolver. Porque o fato é que as duas partes vão ter prejuízo, locador, locatário. Então, a intenção é que se evite aí que apenas uma dessas partes suporte esses prejuízos, que seja mesmo um acordo a melhor forma aí, deles resolverem essa questão. E aí as pessoas podem se questionar, mas como é que seria esse acordo? Quais são as possibilidades que existem no mercado hoje, né? O que tem praticado hoje em dia? Nós temos aí a possibilidade de redução do aluguel, a suspensão temporária da cobrança dos aluguéis, que tem acontecido, e aí
parcela-se essas diferenças para pagamento depois da pandemia, tá? Então, analisando as decisões que a gente tem hoje, desde março, lá o início da pandemia, os juízes deixam bem claro que a flexibilização na prestação dos aluguéis vai depender de várias questões, como, por exemplo, a atividade desenvolvida pelo locatário no imóvel do locador, se ela foi ou não atingida diretamente por conta das consequências da pandemia, tá? E outras questões, a queda de faturamento da empresa por conta do fechamento dos comércios, né, que acabou impedindo as atividades, as condições financeiras do locatário, Pode impactar a bastante, situação né, inclusive. Isso, a situação do locador, se ele é pessoa física, se ele é empresa, e a sua dependência dos valores aferidos aí a título de aluguel. Ou seja, se o locatário tem outras prioridades a cumprir, ou, enfim, vai ser considerado tudo isso. E Perfeito. quando eles tentarem uma conciliação e um acordo aí, eu falo sempre que é bom lembrar que, infelizmente, a gente tem ainda aquela cultura de levar vantagem, né? Então, a gente tem aí ainda, infelizmente, alguns locatários que são oportunistas, né? E vão tentar prejudicar o locador, pleiteando aí uma revisão, um desconto, mesmo sem precisar. Então, vai caber ao locador aí exigir uma comprovação de que realmente ele precisa desse desconto, tá? E de qualquer forma, isso tudo que você está falando deve ser feito até um aditivo no contrato, certo? Para evitar que haja problema posterior. Exatamente. Então, diante de todo esse cenário aí, repito, é prudente que os proprietários cheguem num acordo com os seus inquilinos, até para evitar aí uma desocupação, né? A perda do recebimento do aluguel e, inclusive, ter que arcar com despesas do pagamento de IPTU, condomínio, né? Então, resumindo aí, o bom seria que esse tipo de pandemia despertasse aí nos proprietários e nos inquilinos bom senso, né? E que, movidos aí pela solidariedade, boa fé, eles consigam consensualmente preservar esses contratos, tá? Então, não existe uma lei, mas existe uma forma, assim, de chegar a um acordo, desde que todos estejam com boa fé. Perfeito. E, chegando a um acordo, como você disse aí, o importante é que se faça um aditivo ao contrato de locação para assegurar as duas partes, que não tenha nenhuma discussão futura com relação aos termos deste acordo que eles estão firmando neste momento. Perfeito. Aproveitando esse gancho que você falou do acordo, eu estou com uma pergunta aqui da Maria Eunice Parisi. Ela pergunta o seguinte: quando a negociação entre as partes não tiver resultados positivos, o que pode ser feito pelo locatário? Pois é. Nesse momento aí, não tem mais outra alternativa senão ajuizar mesmo um processo, pleiteando aí, requerendo a redução do valor do aluguel, né? Embora a questão não esteja pacificada, há decisões permitindo a rescisão do aluguel durante a pandemia. Como eu disse anteriormente, a lei do inquilinato, ela nada dispõe sobre esse assunto, mas o Código Civil, ele dispõe que em caso de força maior, como é o caso da pandemia, ocorrendo onerosidade excessiva para o inquilino, o locatário, é possível a rescisão, a extinção do contrato, tá? Então, eles podem sim pleitear judicialmente essa redução, desde que, como eu disse anteriormente, ele comprove que houve queda de seu faturamento, da sua renda, seja imóvel aí comercial ou residencial. Perfeito, perfeito. Com relação às ações de despejo, que acho que talvez seja o tema mais chatinho dessa noite, estão suspensas durante o período do isolamento ou não? Primeiramente, explicar que é uma má interpretação com relação a essa questão, tá? O fato é que as ações de despejo nunca estiveram suspensas. O que ocorreu é que nas ações de despejo, a possibilidade do juiz conceder liminarmente a desocupação do imóvel, ou seja, dar uma
uma decisão antecipada para a desocupação do imóvel, independente de audiência ou apresentação de defesa do locatário. Então, o que aconteceu é que a gente tinha aí o projeto de lei 1179 de 2020, que atualmente regulamenta as leis transitórias para as relações jurídicas durante todo esse período de pandemia, que proibia esse tipo de desocupação liminar, não a desocupação, proibia a desocupação liminar para ações que tivessem sido ajuizadas a partir de 20 de março até outubro. Tá? Ocorre que na semana passada, mais precisamente 11 de junho, o presidente sancionou esse projeto, transformou em lei, mas vetou o artigo que concedia essa suspensão de liminares. Então, o que aconteceu foi isso. As ações de despejo sempre tiveram. O que estava suspenso era a concessão de liminar, e o presidente vetou isso na semana passada, sob o argumento que manter a suspensão desses liminares de despejo, ele estaria contrariando o interesse público, porque suspenderia o único instrumento de coerção de pagamento que o locador tinha, tá? E por um prazo, para ele, considerado longo, né, de março até outubro. Então, ele entendeu que isso dava uma proteção excessiva ao locatário, em detrimento, né, do locador, e principalmente promovia e incentivava o inadimplemento aí por parte dos locatários, né? Entendi. Então, para esclarecer, as liminares de despejo podem ser concedidas mesmo nesse período de pandemia. Entendi. Assim, voltando, não vou voltar no assunto, mas assim, pegando todo esse contexto que você mencionou, eu consigo entender que você, na verdade, escritório de advocacia, na verdade, não está atuando para uma parte ou para outra nesses momentos, né? Vocês estão atuando mais como intermediadores e conciliadores do que exatamente um defensor, né? É isso que eu estou entendendo? Exatamente, tentando aí informar, colocando os pós e contra para as duas partes, locador e locatário, para que eles entendam que, de fato, é o momento de ter solidariedade, boa-fé, e que o acordo ainda é a melhor forma de se resolver. Olha, inclusive foi a mesma pergunta que a Nise colocou aí, ó. O escritório entra como intermediador ou na defesa de uma das partes? Bacana, Nise. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Bom, agora nós vamos entrar numa parte um pouquinho mais leve do nosso bate-papo. Primeiro eu quero saber o seguinte, no seu escritório, ou você como pessoa, o que você está fazendo de diferente nesse momento do isolamento, nesse momento que está essa situação tão inesperada do mundo, né? Não vou nem dizer que é só do Brasil, é do mundo, né? O que você está fazendo de diferente? Bom, nós, como todos os outros escritórios, estamos trabalhando em home office, né? E para manter o fluxo do trabalho, a rotina, como se fosse a mesma de um escritório físico, nós estamos tentando manter a rotina, principalmente com relação a horários de atendimento, mesmo que seja por telefone, por chamada de vídeo, sempre aquele mesmo horário comercial, tá? E o que tem sido diferente mesmo para nós, advogados ou sócios aqui, porque antes do isolamento, eu diria que a gente advogava como advogado meio que dinossauros, como dizem por aí, né? Porque como a gente ainda tem muito processo antigo, então, consequentemente, muito processo físico, a nossa rotina era mais analógica, onde muita coisa ainda era feita por meio de papel, enfim. E agora, com essa distância entre os sócios, entre o escritório, colocamos a rede naquela famosa nuvem que dizem por aí, e de casa a gente tem acesso a todos os arquivos, então isso tem facilitado bastante e provando que a vida do advogado em home office funciona. E bem, né? Mas tem uma questão aí, né? Que para funcionar, para ter um sucesso aí do escritório nesse período, a gente tem que ter a capacidade de criar e cultivar conexões profundas
e baseadas principalmente na confiança agora com os clientes, porque eles não têm mais o contato físico, né? Dificilmente tem um contato físico. É mais por telefone, por chamada de vídeo. Então, o grande desafio tem sido isso, manter essa confiança e a conexão para agora e para o sempre com os clientes aí. Sim, inclusive tem um comentário aqui do Edmilson, eu estou colocando aí na tela. Doutora, está claro que muitos funcionários estão trabalhando em home office e gostando. Sim. E estão gostando mesmo. Eu também estou gostando. Funciona, aquilo que eu falei. Não tem quem não esteja gostando. Obrigado pela participação, Edmilson. E me fala uma coisa, Leide. Eu, por uma coincidência, eu também trabalho no escritório de advocacia, porém, num ramo completamente adverso, no ramo tributário, e eu notei que muitas defesas e muitas sustentações orais estão sendo feitas, inclusive, por vídeo. Na questão imobiliária e no seu escritório também está acontecendo isso? Também, assinatura de escrituras, inventário, atos notoriais, tudo de forma digital. Enfim, mudou o cenário completamente. E tem sido feito com muita segurança, enfim. O Cleiton deve estar nos ouvindo aí, ele sabe que a gente que é escrevente que nos acompanha, ele sabe que tem dado tudo muito certo. Sim, perfeito. Estou com uma pergunta aqui do Wanderson. Ele pergunta o seguinte: boa noite, Wanderson. Nas locações que tem depósito calção como garantia, o locatário pode pedir para o locador usar a garantia para quitar o aluguel não pago? Sim, pode sim, mas como eu disse anteriormente aí, é uma questão de acordo, tá? O que vai acontecer é depois que a dívida consumir esse valor pago em garantia, o locador vai pedir que ele retome a garantia, ou seja, daqui 3 meses, se for hoje esse pedido, o locatário vai ter que dar uma outra garantia, ou fiança, ou seguro fiança, ou um novo depósito calção, tá? Isso, mais uma vez, tem que ser formalizado por meio de um aditivo, para que, mais uma vez, as partes tenham segurança, mas é possível, inclusive eu já tive caso assim, o nosso locatário deve estar aqui online também, deve estar nos ouvindo, e deu tudo certo. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é da Kimberly. Doutora, vou colocar na tela também, cabe multa para rescisão contratual antecipada nesse período de pandemia, no caso do locador não possuir condições de manter o contrato? Deu uma travada aqui. Você conseguiu ler? Pode repetir? Claro. A Kimberly pergunta o seguinte: cabe multa para rescisão contratual antecipada nesse período de pandemia, no caso do locador não possuir condições de manter o contrato? Acho que ela quis falar o locatário, né? O locatário, provavelmente, Kimberly, boa noite, tudo bem? A Kimberly é uma grande parceira nossa. Sim, é a mesma resposta que eu falei lá com relação à redução. A lei do inquilinato não regula essa questão, não fala nada diretamente, tá? Mas o Código Civil, que a gente tem usado nessas questões, informa que em caso de força maior, é possível, sim, a rescisão do contrato. E temos aí decisões dos tribunais decidindo exatamente nesse sentido, tá? Principalmente os casos que eu tive de imóveis lá do Brás, de locação comercial com altos valores de aluguéis, né? Então, não tem como manter um contrato com um aluguel aí de 30, 40 mil com imóvel fechado, né? Sem dúvida. Então, as decisões têm sido positivas nesse sentido. Pode sim. Bacana pela resposta. E a Tatiana, ela pergunta o seguinte: doutora Leide, acha que podem haver mudanças na lei do inquilinato depois da pandemia? Ah, sim, com certeza. Estamos, inclusive, rezando para que isso aconteça logo, porque a gente está aí o mais breve possível. Exatamente, a gente está lutando aqui como advogado dessa área para conseguir que as pessoas entrem em um acordo mesmo, exatamente por não ter nada que regulamente. Então, é possível que em breve a gente tenha aí, ou nem que for uma nova lei aí para regulamentar essas questões, viu, Tatiana? Um abraço. Perfeito. O Vanderlei, ele também está perguntando aqui, devido à pandemia, pode haver o rompimento do contrato sem pagamento de multas? Eu acho que isso a gente já respondeu, que é através de
de um acordo entre as partes, mas se você quiser explanar, fica à vontade. É exatamente como foi a resposta aí da doutora Kimberly. Não existe na lei de locação nada que regulamente, mas tem sido usado aí o Código Civil, tá? Que permite, sim, em situações como essa da pandemia, a rescisão sem multa. Nós temos diversas decisões já nesse sentido, tá? Então é possível, sim. Pessoal, Desde que comprovado, tá? Aquela situação toda tem que comprovar. Claro. Inclusive, essa resposta que você deu vai de encontro da Adriana também. Eu vou até pedir desculpa aqui para o pessoal, se por acaso não der tempo da gente responder todas as perguntas, eu vou repassar essas perguntas para a Erleide, ela vai responder individualmente a cada um, ok? Ou então ela responde a mim, a gente recoloca isso num post, a gente fiquem à vontade. Mas tem mais uma aqui, ó, que é da Adriana. Boa noite, doutora Erleide. Qual o seu conselho quando o locatário se encontra desempregado devido à pandemia e sem previsão de retorno ao trabalho? Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Bom, é uma situação complicada, né? E não é novidade. Muita gente está nessa situação, tá? Porque uma coisa é você deixar de pagar o aluguel de um imóvel comercial que está lá fechado, né? Outra coisa é você deixar de pagar o aluguel da sua residência, porque você continua na posse, no uso do imóvel, ou seja, não mudou a finalidade de moradia, tá? Não foi afetado nada. Então, mais uma vez, é preciso procurar o locador e tentar uma conversa, explicar o que está acontecendo, quem sabe conseguir uma suspensão durante uns meses até a pessoa conseguir se recolocar no mercado de trabalho, ou pagar um percentual menor durante esses meses aí da pandemia, até conseguirem conseguir um novo emprego. Então, deixar de pagar, por mais que esteja desempregado, não é a solução, tá? E não é a opção também, né? E não é a opção. Então, tentar um acordo mais uma vez com o locador aí. O Rubens fez uma pergunta aqui, que eu vou colocar na tela, mas é assim, eu acho difícil que você consiga responder. Quais alterações você acredita que será implantada numa nova lei de inquilinato? Então... Já existe alguma coisa que possa ser falada nesse momento? Não, eu acho que é exatamente isso. Como é que seria resolvida as questões num caso de força maior como essa que aconteceu aí? Porque todas as outras coisas estão previstas. Não é uma lei ruim a lei do inquilinato. Ela resolve tudo que a gente precisa nessas questões contratuais aí. O que faltou foi mesmo regulamentar como seria num caso de pandemia, porque naquela época, como eu disse, eles não tinham como prever. Ninguém tinha como prever um cenário jurídico desse. Então, acho que qualquer alteração seria nesse sentido mesmo. Perfeito, perfeito. Erleide, me fala uma coisa. Voltando agora para aquelas perguntas mais leves, eu tenho mais uma do Wanderson aqui que eu já vou colocar, tá? Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Qual hábito você acha que vai ficar como referência para o futuro? Ou hábito seu, de preferência seu, mas que seja do escritório também, mas acho que o seu é melhor você dar a sua opinião pessoal sobre isso. Trabalhar em casa. Eu acho que não só para mim, mas para todo mundo vai deixar de ser a exceção e passar a ser a regra, né? Então, acho que eu, assim como todas as pessoas, acho que vão se preocupar mais em ter uma casa mais aconchegante, um lar mais confortável. E, inclusive, para nós do mercado imobiliário, acho que isso vai ser bom, porque vai fomentar de forma direta, inclusive, né? A busca por novos imóveis nesse sentido, não vai ser mais aqueles apartamentos pequenos como era antigamente. O pessoal agora... Os famosos estúdios. Isso. O pessoal está com uma outra visão agora. Então, para mim, a referência será essa: trabalhar em casa, evitar um pouco o trânsito, o estresse de sair de casa, enfim. Ganhar tempo. Ganhar tempo, exatamente. Otimizar o tempo. E agora, para finalizar, Erleide, eu tinha mais um comentário aqui do Wanderson, que ele falou que, lembrando que a questão do locatário ficar desempregado não é privativo do período da pandemia, pode ser em outras situações também, né? Exatamente, por isso não justifica deixar de pagar o aluguel. E o Edmilson também está falando aqui que até os ministros do STF estão gostando de trabalhar em casa. Todo mundo, né?
Com certeza. Deixa eu te fazer... Bom, agora para a gente finalizar, pessoal, eu quero fazer uma pergunta mais direta para a Erleide e quero saber o seguinte. A gente está vivendo assim eu tenho feito essa frase, quase em todas as entrevistas que eu estou fazendo, eu tenho feito a mesma frase. Por quê? Porque eu estou vendo isso diariamente, diuturnamente, que a gente recebe uma avalanche de mensagens negativas, seja na televisão, seja na mídia digital, seja no rádio, enfim. E eu queria entender com você, entender não, queria que você me falasse o que é a Erleide Ferreira, o que ela vai levar de positivo desse período. Eu acho que, primeiramente, esse período, para mim, foi um período de reforma íntima, assim, de autoconhecimento, de avaliação daquilo que realmente era importante, do que realmente me fazia feliz. Então, acho que eu vou levar desse período todo esse resultado dessa introspecção, enfim, e principalmente da renovação de valores, que acho que para todo mundo veio essa renovação. Porque antes a gente dava valor a coisas que agora, durante a pandemia, de nada adianta, né? Então, e no geral, assim, não, com relação ao próximo, o meu ponto positivo, que me chamou muita atenção, é a solidariedade que essa pandemia tem movido aí na situação, o esforço comum para superar essa crise, uma crise que foi para mim, foi para você, foi para todo mundo, e tem sido bonito ver as pessoas se ajudando, né? E vai ficar aí um questionamento de se tem sido assim agora, a gente tem se unido para vencer um vírus, enfim, por que a gente não pode agir assim sempre no dia a dia, depois que tudo isso passar, né? Com certeza. Então, eu espero, assim, como pessoa mesmo, que depois que tudo isso passar, que esse espírito de solidariedade se mantenha, e que a gente tenha assimilado aí todas essas lições deixadas pelo sofrimento causado aí, que a gente não pode deixar de pensar nisso, tá? A gente aprenda com a vantagem de somar esforços sempre, como a gente tem feito agora por um bem comum, tá? Mudar as metas básicas de vida, os objetivos comuns, com valores melhores e mais importantes, e, enfim, é isso. Beleza. E isso lembra um pouco uma frase que eu costumo falar, que é: o isolamento está aproximando as pessoas. Exatamente, tá? E que assim seja depois de tudo isso. E que assim continue, né? Porque ainda tem muita gente que continua isolado no seu próprio umbigo, mas eu acho que isso vai acabar mudando daqui a um tempo. Exatamente. Aí você me fez lembrar aí uma passagem, deixa eu ver se eu lembro aqui, do Papa Francisco. Lá em março, salvo engano, quando ele rezava lá na Praça de São Pedro, deserta, né? E ele falou uma frase muito bonita, que acho que era mais ou menos assim, que nós estamos todos juntos, navegando no mar agitado pela tempestade, mas o que está em jogo é o nosso destino comum. Então, eu espero que depois que tudo isso passar, a solidariedade continue e essa imagem aí de que o destino é comum continue. Maravilha, maravilha. Erleide, só fazer um comentário aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Eu quero convidar vocês todos que estão presentes. A semana que vem eu vou estar falando com Fátima Duarte a respeito de condomínios. O assunto vai ser condomínio, o que as pessoas estão vendo nos condomínios atualmente, qual o papel do síndico, enfim, a gente vai abordar esse tema. Erleide, muito obrigado por ter feito parte da minha vida, inclusive tendo estudado comigo. Eu acho que eu não comentei, e acho que nem a Erleide comentou, mas nós fizemos o MBA de Direito Imobiliário juntos, na mesma faculdade, com o professor Kikunaga, que eu não sei se continua presente, mas ele acessou aqui a nossa entrevista, e eu vou te convidar para encerrar essa entrevista. Claro, eu quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade e eu espero ter conseguido esclarecer aí algumas dúvidas e eu fico à disposição pelo meu e-mail, pelo meu telefone, se alguém ficou com alguma dúvida que não tivemos tempo, enfim, se precisar de ajuda, pode, por gentileza, me contatar. Perfeito. Ok. Gente, vou deixar mais uma vez aqui os contatos da Erleide na tela.
para vocês poderem entrar em contato, o Instagram dela, o telefone e o site. Vou deixar mais um tempo aqui. Vou agradecer mais uma vez a presença de todos. O Kiko Naga continua aqui com a gente, ele está agradecendo, está mandando um beijo para você, Leide, mandando um abraço para mim, que ele não me mandou um beijo, fiquei chateado, mas tudo bem, né? Kiko, como eu vou continuar te chamando, acho que o resto da minha vida, professor Kiko, um grande abraço para você, obrigado por tudo, obrigado por todos os teus ensinamentos. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos, espero que tenha sido esclarecedora. A Leide, como sempre, uma maravilha de pessoa. O Kiko Naga resolveu me mandar um beijo também. Beijo para você também, Kiko. Espero vocês a semana que vem, no mesmo horário, dia 18, nada. Já não é mais dia 18, acho que é dia 25, né? Dia 25, às 18h30. Tá bom? Grande abraço para todos. Fiquem à vontade e até mais. Tchau, Leide. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.